Olá, pessoal! Vamos começar a nossa primeiríssima aula de japonês básico. Nessa aula aqui que eu trouxe para vocês, vocês vão entender perfeitamente como é que se usa a língua japonesa na escrita. Como é que a língua japonesa vai ser na parte escrita? Será que ela é igual ao português? Será que é parecido com o chinês? Quem estuda diversos idiomas já sabe que a língua japonesa tem algumas similaridades, mas também não é a mesma coisa que chinês, não é a mesma coisa que coreano. Nós vamos ver tudo a respeito da escrita da língua japonesa nessa primeira aula. Porque para você conseguir estudar japonês de verdade, você precisa conseguir escrever em japonês. Você precisa conseguir ler em japonês. Sem isso, não é possível estudar japonês nem aprender japonês. Então, vamos começar a falar da escrita japonesa. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é como se escreve japonês em japonês. Para você conseguir escrever japonês, você vai usar mais precisamente essas 3 letras aí que tem um monte de traço que parece um desenho, e você vai escrever a palavra Nihongo. Mas quando você escreve isso aqui, na real, o que você está escrevendo é uma letra que teve uma origem na China, mas os japoneses começaram a adotar. Você pode estar pensando assim: "Mas Mônica, tem uma coisa escrita em cima e outra coisa escrita embaixo. O que está escrito em cima, o que está escrito embaixo?" Bom, na realidade, as 2 coisas são iguais. As 2 palavras em cima e embaixo significam Nihongo, significa língua japonesa. Como é que isso é possível? Nós vamos ver isso nessa aula mesmo. Na escrita japonesa, vocês vão ver que tem muitas coisas usadas, muitos elementos, e eu vou apresentar esses elementos para vocês aqui. Primeiramente, todo mundo que aprende japonês, aprende o hiragana. O que é o hiragana? O hiragana é o primeiro alfabeto que você aprende da língua japonesa. Aí pode ter gente tremendo na base, assim: "Mônica, como assim primeiro alfabeto? Tem mais de um alfabeto?" Exatamente. O hiragana é o primeiro alfabeto, ele tem as letras um pouquinho mais redondas. Nós vamos ver os exemplos aqui. O katakana é o segundo alfabeto aprendido e as letras são mais quadradonas. E nós vamos ver qual é a diferença do uso do hiragana e do katakana aqui nessa aula. Nós vamos ver a diferença do uso do hiragana e do katakana aqui nessa aula. O terceiro ponto que eu coloco para vocês é o kanji. O que que é o kanji? O kanji são as letras mais complicadas que a gente tem dentro da língua japonesa. E eu já adianto para vocês, o kanji ele é aprendido de pouquinho em pouquinho, bem devagarinho, ao longo de todo o seu estudo na língua japonesa. Então, você não vai aprender todos os kanjis que tem no japonês só no estudo básico, tá? Você vai aprender ao longo do tempo, ao longo dos seus estudos na língua japonesa. E nós falamos também aqui o quarto ponto do Romaji. O que que seria o Romaji? O que que seria o Romaji? O Romaji nada mais, nada menos que é o nosso próprio alfabeto, o alfabeto que a gente usa no português é chamado de Romaji. Mas eu coloquei um asterisco aqui, que é o seguinte: quando a gente fala a palavra Romaji, se vocês forem pesquisar, vocês vão achar, é o alfabeto romano. Só que os japoneses no dia a dia, eles usam muito a palavra alfabeto para descrever isso. É como eles chamam as letras romanas, eles chamam de alfabeto. É engraçado porque nós também chamamos de alfabeto. Então, nós vamos ver que tudo é usado, tudo junto e misturado. É tudo muito, muito, muito misturado dentro da língua japonesa. Vocês vão ver que vocês vão utilizar todos esses pontos que eu falei, os 4 pontos que eu falei aqui, misturadinho. Então, nós temos aqui, por exemplo, na primeira linha, essas primeiras letras mais complicadas aqui, dessa imagem que eu separei, são kanjis. As 2 últimas letras dessa primeira que está em negrito, né, são katakanais. E nós temos aqui misturado também, umas letras mais simples e mais redondinhas, são hiraganás.
E nós temos aqui, vocês estão vendo aqui, A4, ok. Então, vocês podem ver que é misturado também a nossa letra. De vez em quando, né? Não é sempre, é de vez em quando. Fica misturadinho aqui. Então, em japonês se usa tudo junto e misturado. Nós vamos ver isso aos poucos, não precisa ficar nervoso, não precisa ficar nervosa, tá? Que é bem simples de se usar, na verdade. Outra coisa que vocês podem observar na língua japonesa é que você pode escrever em pé ou deitado. Como assim em pé e deitado? Os japoneses escrevem das duas formas. Pode ser na horizontal, deitado, que nem a gente escreve no português, ou pode ser na vertical, ou seja, em pé, assim. E vocês vão ver que a ordem da leitura também varia um pouco. Quando a gente lê uma parada que está escrito na horizontal, ou seja, que está deitadinha, a gente vai ler da mesma forma que a gente lê, da esquerda para a direita. A gente vai ler do ponto de início da folha até o final, né, da página. Mas quando a gente vai ler em pé, é o contrário. A gente vai ler da direita para a esquerda. A gente vai lendo assim, tuk, 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 tuk. Vai sendo desse jeito assim. É uma forma diferente de se escrever e de se ler. Então, resumindo, quando a gente vai fazer deitadinha a leitura ou a escrita, na mesma ordem que a gente faz no português. Quando não é assim, a gente vai fazer ao contrário, tá? E vocês vão ver que esse tipo de mistura de deitado e em pé é muito, muito presente nas revistas e nos livros, assim, que são com uma pegada mais moderna, mas são geralmente livros que são do tipo mais de ensino de algum tópico, do que um romance, ou seja, um livro de ficção. Livros de ficção, eles são escritos geralmente em pezinho, que nem os mangás, né? Quem lê quadrinho japonês, mangá, deve ter percebido que é em pezinho assim também. Agora eu quero falar com alguns detalhes do hiragana, que você usa o hiragana para uma coisa muito importante. Você usa o hiragana como furigana. O que que são os furiganais? Os furiganais, eles são os hiraganais que aparecem pertinho do kanji. Os kanjis são as letras mais complicadas que eu falei aqui, né? Nós vamos falar de detalhes deles depois, mas como eu falei, vocês vão aprender kanji durante muito, muito, muito tempo do estudo de vocês de japonês. Então, quando vocês estão começando a estudar japonês, não tem como vocês saberem ler esses kanjis. Por isso, se usa o hiragana para colocar como se fosse uma colinha em cima do kanji, a cola aqui em cima, para que você possa saber como é que esse kanji lê. Como é que eu leio esse kanji? Que palavra é essa, né? Ou pode ser em cima ou pode ser embaixo também. Às vezes aparece embaixo. Eu circulei aqui algumas imagens para vocês poderem ver. E quando é escrito em pé, eu não trouxe um exemplo em pé, mas quando é escrito em pé na vertical, tem do lado do kanji para que você possa saber como é que eu falo essa palavra, como é que eu leio isso aqui, né? E isso vocês vão ver principalmente no início do estudo de japonês de vocês. Aí tem uma outra coisa que é chamada de okurigana. O que é o kurigana? Quando uma palavra é escrita em japonês, ela pode ser escrita misturado digamos assim, o tipo de forma de escrita dela. Ela não precisa ser só em hiragana, ela pode ser metade em hiragana, metade em kanji, metade em hiragana, metade em katakana. Isso pode acontecer, mas a forma mais comum é ela ser parte em kanji e parte em hiragana. E quando a gente tem uma palavra inteira, principalmente um verbo, a gente tem uma palavra inteira e a gente tem parte dela em kanji e parte dela em hiragana, essa parte em hiragana é chamada de okurigana. Okurigana. Mônica, é importante lembrar esses nomes? Não necessariamente. Eu estou ensinando esses nomes para vocês, para caso vocês precisem pesquisar a respeito disso no futuro. Eu quero dar uma autonomia para vocês, para que vocês possam entender como é que é o nome disso, o que que é isso, para que vocês possam pesquisar quando vocês quiserem pesquisar a respeito desse ponto da língua japonesa.
Aí, agora falando do katakana. O katakana, ele vai ser usado um pouco diferente do hiragana. Por quê? Com o hiragana, a gente pode escrever qualquer coisa em hiragana, na língua japonesa. Depois nós vamos ver os hiraganais um por um, tá? Essa primeira aula é só uma introdução, só lembrando. A gente vai usar o hiragana para escrever qualquer coisa. Qualquer coisa em japonês você pode escrever em hiragana. Porém, o katakana, ele é mais usado para duas coisas. Ele é usado para falar uma palavra estrangeira, e ele é usado para dar um destaque a alguma palavra específica. E aqui, essa é a capa de um livro falando sobre boas maneiras nos negócios. E o que está escrito aqui é business mana. E está em katakana, a letra mais quadradinha. Business mana. Por quê? É porque vem do inglês business manner, né? Business manner. Então, se usa esse alfabeto, que é o katakana, para fazer com que fique claro que é uma palavra estrangeira. A outra coisa é, aqui em cima está escrito dekiru, dekiru, e está escrito metade em hiragana, quer dizer, aqui, né, uma partezinha em hiragana e duas letras estão em katakana, essas duas primeiras aqui. E por que está em katakana? Porque é para destacar bastante a palavra. Dekiru, está destacando a palavra dekiru, que é conseguir. Porque a ideia aqui desse negocinho laranja, aqui em cima onde está escrito dekiru, é dar um destaque, tipo, você também pode. Então é como se fosse uma coisa mais sensacionalista, uma coisa mais de marketing, assim, né? E isso é usado muito na língua japonesa para dar, assim, um destaque extra para a coisa. Esse é um dos usos do katakana também. Falando do kanji, eu quero dar um detalhe para vocês aqui, que os kanjis, eles são um número muito grande de letras. O que que é muito grande? O que que é um volume alto de letras? No katakana e no hiragana, a gente tem 46 letras cada. 46 hiraganais, 46 katakanais. Mas o kanji são muito, 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 muito mais. É muito mais numeroso. A gente, olha, para você ser uma pessoa que sabe ler e escrever japonês bem, muito bem, você tem que saber, em média, uns 1000 kanjis. Eu falei bem, muito bem? Bem, muito bem, talvez você precise de 2000 kanjis mesmo. O governo japonês, vocês podem estar achando que é brincadeira da minha parte, não é, tá, gente? É sério, é muito sério. O governo japonês, ele trouxe, assim como um número fixo de kanjis que você precisa saber, o mínimo que você precisa saber para que você seja, assim, uma pessoa fluente em língua japonesa, você tem que saber 2.136 kanjis. Esse é o número oficial. Porém, se você souber 1000 kanjis, isso já é muito kanji. É saber ler bastante kanji, tá? Lembrem que eu falei, vocês vão aprender aos poucos, devagarinho, que vocês vão aprender os kanjis. Não é para aprender correndo. Vocês podem pensar, ai meu Deus, eu tenho que aprender quantos kanjis por dia? Não pensa muito nisso. Vai estudando aos poucos e vai aprendendo os kanjis das palavras que você for vendo. Isso eu vou orientar vocês daqui para frente, tá? Não se preocupem com isso. Mas vocês podem observar que os kanjis são essas letras mais complicadas, que têm muito traço. Tem kanji com pouco traço também, mas de um modo geral, os kanjis vão ter mais traço do que um hiragana e um katakana. O que que é traço, Mônica? Traço é quantos riscos você faz. No mundo da língua japonesa, a gente chama os riscos que você faz para escrever a letra de traço, tá? É uma palavra importante de lembrar. Agora falando do romaji ou alfabeto, que é, como eu falei, a nossa letra, é usado de uma forma mais esporádica dentro da língua japonesa, quase não tem, mas tem, tá? Para chamar a atenção para certas coisas. O katakana dá destaque, mas o romaji, no meio de um texto, tudo escrito com língua japonesa, chama muita atenção. Então, nós temos, por exemplo, aqui em amarelo, tem um N e um G, né?
Isso eles vão ler NG. NG significa not good. Not good, quer dizer, não bom, ou seja, não é bom. NG. Aqui é uma página daquele livro falando de boas maneiras, aí tá falando o que que você não pode ter para você ter boas maneiras nos negócios. Olha isso aqui, gente, caspa no ombro, não pode ter caspa no ombro, não pode ter o cabelo despenteado, também não pode ter o cabelo muito besuntado de gel. Eles estão falando isso aqui, né. O que que é NG, o que que não pode, né. E aqui, por exemplo, tem point quer dizer detalhes importantes aí na frente, no lado, front, side, essas coisas assim, que a gente vê que estão sendo usadas para demonstrar, né. É para dar tipo um temperinho no texto, né, para deixar o texto um pouco mais, destacado. Precisa usar isso? Os japoneses precisam fazer isso? Não precisam, mas isso é uma forma, como eu falei, de deixar o texto um pouco mais interessante, né. Resumindo, gente, vocês não precisam se preocupar com os kanjis agora. Vocês não precisam se preocupar com os kanjis agora. O que que vocês precisam se preocupar inicialmente? Vocês precisam aprender o hiragana e o katakana. E depois vocês vão vendo os kanjis aos poucos. O romaji, a gente já tem, né? A gente já sabe o romaji. A gente já sabe o que é um R, o que é um B, um A. Mas agora, a partir da próxima aula, vocês vão entender como é que se escreve o hiragana. A gente vai ver letra por letra, e aí vocês vão conseguir entender. Ah, essa letra aqui, ela vai servir para eu escrever essa aqui, essa sílaba, eu vou falar essa vogal. Vocês vão entender bem aos pouquinhos. Mas o que eu quero que vocês façam agora? Eu quero que vocês separem um caderno para que vocês possam, de fato, praticar e entender a aula número 2. A aula número 2 vai ser uma aula que talvez algumas pessoas fiquem algum tempo nessa aula para poder pegar as letras. Se você tiver um pouco de pressa, você pode até assistir as próximas, mas eu recomendo que você pegue o seu caderninho, que você faça o seu estudo devagar para que você possa aproveitar as outras aulas de um jeito mais eficaz, tá? Então, caderno, lápis, borracha. Eu sei que muitos de vocês gostam de escrever de caneta. Eu sei que muitas pessoas que têm a vontade de escrever as letras japonesas, talvez até tenham comprado uma caneta especial que tem ponta de pincel para escrever. Mas é importante que vocês aprendam a escrever primeiro, então vocês vão errar bastante. Na hora de errar, é muito melhor fazer com lápis e com uma borracha. Não só porque é mais fácil de apagar e vocês não vão gastar papel jogando fora papel, mas é porque eu quero que vocês entrem nesse mindset de estou aprendendo. Não tem problema errar. Eu quero que a cabeça de vocês entenda que vocês estão aprendendo a escrever uma letra completamente nova. Quando vocês estavam na escola, quando vocês aprenderam a escrever, ler e escrever em português, vocês também erraram bastante. Talvez vocês não lembrem, talvez já tenham esquecido de como foi, mas vocês erraram muito. Para que vocês não fiquem frustrados, eu recomendo que vocês já entrem nesse modo. Eu vou errar bastante, mas eu tô aqui para aprender, eu tô aqui para me divertir com a língua japonesa. Então não tem problema errar, não tem problema ter dificuldade de fazer os desenhinhos no início, porque a Mônica vai me ensinar direitinho, tá? Não se preocupem, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Vocês podem pegar o lápis, o caderno, a borracha e podem se preparar para entrar na aula 2 agora.